OneWorldSync é a maior plataforma de conteúdo de produtos do mundo voltada para comércio multicanal, oferecendo apoio em todos os aspectos da jornada de conteúdo para milhares de marcas e varejistas líderes de mercado. Criamos as fotos dos seus produtos com a mais avançada tecnologia. Elaboramos conteúdo completo de qualidade e orientado a SEO. Reunimos todos os atributos e dados necessários e carregamos tudo em nossa plataforma. Fazemos validações para garantir que o conteúdo atenda ou exceda os requisitos de todos os parceiros comerciais. E assim asseguramos uma distribuição perfeita. E quando é preciso fazer uma atualização ou alteração no conteúdo, a mudança acontece em todos os lugares, instantaneamente. Durante todo o processo, capturamos dados na rede dos varejistas para que seja possível acompanhar, medir e otimizar. Chamamos isso de comércio multicanal orientado por conteúdo. E alguns ainda chamam de utopia. Boa tarde, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o processo de construção de conteúdo. Meu nome é Wellington Machado, eu sou o responsável pela operação da OneWorldSync no Brasil. Nós somos detentores da plataforma Simplos, né, que é um dos nomes que a gente é conhecido também. E está aqui hoje comigo a Pamela Nascimento, que é a nossa gestora do nosso time comercial aqui no Brasil. Boa tarde, Pamela. Muito bem-vinda, muito obrigado por estar participando. Boa É, e, tarde. e também estou aqui com a Agatha Sezocco, que é do nosso grande parceiro GPA. A Agatha é coordenadora do catálogo de produtos no GPA e faz parte do time da Casa do Produto. Muito obrigado, Agatha, por participar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Então tá. Então, pessoal, como o próprio título já diz, né, a gente vai estar falando aqui sobre conteúdo de produto, né, e como isso impacta na operação de todo o varejo, né? E eu vejo aqui que a gente já tem uma pergunta. O pessoal está bem rápido hoje. Que bom, que bom. Agradecemos aí a participação de vocês. Então a gente vai estar falando sobre conteúdo de produto e como isso impacta nas operações do varejo e, logicamente, na operação dos fornecedores também, né? É, e a gente vem fazendo esse trabalho já em conjunto com muitos varejos. O GPA foi um dos nossos primeiros parceiros, né? A quem a gente agradece muito essa parceria, que a gente aí deve estar completando em torno de 8 anos já esse ano, que a gente vem fazendo um trabalho bastante extenso, muito do conhecimento que a gente tem, a gente construiu junto com o GPA, como, por exemplo, a gama de atributos que a gente utiliza hoje na plataforma e que a Agatha vai estar falando um pouquinho também, né? Antes da gente iniciar mostrando as apresentações, queria orientar os participantes, né, que a gente tem ali uma área de Q&A, né, de perguntas e respostas. Coloquem suas perguntas ali, a gente vai estar, na medida do possível, olhando todas elas, né, inclusive, como eu comentei, a gente já tem uma pergunta da Priscila, a gente responde depois para você, Priscila, mais ao final. É, mas eu peço que, por favor, todos coloquem suas perguntas ali, tá bom? É, então, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, tá? Estão todos vendo minha tela? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, falar um pouquinho sobre a OneWorldSync, né, e a plataforma Simples, né? O nosso trabalho é a gestão de conteúdo de produto, né, para qualquer tipo de canal, né? Seja o canal físico, seja o digital, no digital pode ser o mobile também, apps e assim por diante, né? Nós somos a empresa líder no mundo em conteúdo de produto, né? A gente tem operação em mais de 60 países, e a gente tem em torno de 90% das principais marcas e varejo em todos os locais. A gente tem operação aqui na América Latina, na Europa, nós temos clientes na Austrália, na África do Sul e a sede da nossa empresa nos Estados Unidos, tá?
a gente tem um portfólio de soluções bastante grande. Hoje a gente vai estar falando especificamente da parte mais básica do cadastro, mas em uma outra oportunidade a gente vai estar cobrindo outros aspectos da nossa solução, né? A maior parte de vocês acho que conhece a gente como plataforma Simplos, né? E a gente está no mercado aí desde 2016, trabalhando aí com as principais marcas do Brasil, os principais varejos do Brasil, atendendo empresas de todos os portes, né? E com uma quantidade de produtos hoje que são centenas de milhares aí na nossa plataforma. Mas entrando propriamente no conteúdo que a gente quer tratar hoje, né? A gente vem falando mais recentemente sobre construção de conteúdo e a gente sempre falou de cadastro ao longo da nossa história, né? Hoje aqui a gente quer diferenciar um pouco uma coisa da outra e mostrar o papel de cada empresa, né? Ou cada entidade nesse processo, né? Então aqui a gente tem um pequeno desenho de um processo, né? Onde a gente tem uma marca, um fabricante, uma indústria, né? Das tantas que estão com a gente. O nosso papel, né, da OneWord Sync, na plataforma Simples, e de um varejo aqui, como, por exemplo, o GPA, nessa cadeia. Então, quando a gente começa a trabalhar com uma marca, essa marca tem fontes da sua informação de produto, né? E essas fontes, as fontes que a gente utiliza, são a amostra física, de extrema importância no processo, a gente vai falar sobre isso várias vezes, a ficha técnica e as artes planificadas desse produto, tá? Por que a amostra é tão importante? Porque a amostra, o produto físico, é o que a gente chama de verdade absoluta, né? Quando você compra um produto, tudo que você prometeu, tudo que você escreveu, todas as informações, elas vão ser materializadas ali. Então, os ingredientes, os alergênicos, as informações da embalagem, os claims, informações nutricionais, as medidas do produto, o peso do produto, tudo isso está materializado na amostra. Então, isso é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho, que é o quê? A construção de conteúdo. Então, a partir dessas fontes, a gente constrói o conteúdo, né? E o que a gente faz? A gente produz imagens para todos os fins. Então, com o produto em mãos, a gente consegue fazer isso. A gente consegue produzir imagem para planograma, para encarte, thumbnail, e-commerce, impressões de qualquer tipo, para qualquer tipo de mídia, né, televisiva, por exemplo, nos varejos. A gente consegue enriquecer, porque aí a gente consegue buscar todas as informações necessárias do produto e, por exemplo, elaborar uma descrição longa, que pode servir para e-commerce, por exemplo, ou para uma descrição mais elaborada do produto. A gente consegue buscar todos os atributos obrigatórios, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? A gente consegue buscar informações para e-commerce, muito disso vem, é verdade, da ficha técnica, mas muitas informações constam também nas embalagens e rótulos. A gente consegue padronizar, né? Esse é um ponto bastante importante, porque cada varejo recebe a informação de uma maneira diferente, então a gente consegue padronizar na nossa plataforma e a partir daqui converter. A gente consegue validar, por exemplo, pesos e medidas, e aqui eu quero colocar um ponto muito importante. Não necessariamente a informação está errada, mas às vezes ela não está adequada. Então, por exemplo, medidas é um caso muito comum. Inversão de medidas, o que é profundidade veio como largura e o que é largura veio como profundidade. E isso causa um transtorno na operação do varejo, na parte específica de planogramas enfim, reposição em loja. E por fim, a gente busca aí até 160 atributos por categoria. Essa é a média de atributos que a gente trabalha por qualquer tipo de categoria. Então, uma vez que a gente tem esse conteúdo construído, validado, padronizado, completo, né, com imagens, a imagem é um atributo para a gente disponibiliza para o varejo, que aí então ele começa o processo de cadastro, tá? E por que o varejo cadastra o produto, né? Parece ser uma pergunta um pouco óbvia, né? E a grande necessidade inicial, principalmente na perspectiva do fornecedor, é para que seja estabelecido o processo de compra.
certo? Então, o varejo, no caso o GPA, vai fazer a compra desse produto para começar um processo de abastecimento e assim por diante. Geralmente, a gente usa aí de 35 a 40 informações para esse cadastro básico, que é aquilo que a gente olhava lá no passado da ficha de cadastro, né, que varejos como o GPA já não utilizam há algum tempo, né? A gente sabe que tem muito varejo que ainda utiliza e geralmente está restrito aí esse número. A gente, na realidade, fez uma média no passado, acho que foram em torno de 150 varejos, e a gente chegou a uma média de 38 informações que a gente tinha na ficha de cadastro entre todos esses varejos. Mas a gente também precisa atender com o cadastro a área fiscal, custos, comercial, logística, planograma, pricing, e-commerce, marketing e aí assim por diante, né? Então, a gente até tem um outro slide aqui que mostra um pouco mais de detalhes sobre isso, né? Então, quais são as áreas? E veja, aqui nem está a compra propriamente dita, mas todas essas áreas são impactadas pelo cadastro. E aí, às vezes, se pergunta, pô, mas por que a gente precisa de tanta informação? Por que a gente precisa de tanto detalhe? Né? Então, por exemplo, às vezes a gente está conversando com o fornecedor, ele tem alguma dificuldade de nos informar algumas informações sobre alergênicos, né? Isso é obrigatório, a gente precisa ter essa informação, né? Ou informações detalhadas da logística. Isso também é importante, isso também faz parte dos atributos obrigatórios e tem um impacto muito grande para o varejo. Então, se o varejo não tem informação logística, talvez ele não consiga nem receber o produto, ou se recebeu, não tem um armazenamento adequado, ele pode ter um aumento do seu custo logístico, tá? Então, isso aqui é só para mostrar um pouquinho o impacto que o cadastro tem e, obviamente, né, se a informação não está lá ou ela não está adequada, não está correta, isso em algum momento vai causar impacto. Talvez não impacte a compra do produto, mas em algum momento mais para frente isso vai impactar e isso pode ocasionar problemas como o não recebimento do produto, o vencimento desse produto, porque de repente ele não foi armazenado da maneira que deveria e você não consegue localizá-lo, a disposição inadequada nas lojas, dificuldades no checkout, problemas fiscais, rejeição desse cadastro, enfim, a quantidade de problemas que pode vir a partir de um cadastro incompleto ou com informações erradas é muito grande. Tá? Novamente dou toque aí para vocês que coloquem todas as suas perguntas ali no QA, tá? Então, quando a gente fala de uma maneira genérica, né, dos impactos, eu falei de algumas coisas, mas eu vou passar alguns dados a mais aqui, né? Um dado que a gente levanta e que também não é coincidência, é fruto de estudos, tem um estudo da EGS1 Inglaterra, que coincide com esse número. Na realidade, o nosso número aqui é 48% e o deles lá é 51%. 50% dos produtos disponibilizados pelos fornecedores apresentam alguma divergência de informação. Tá? Não necessariamente é um erro, às vezes né? Mas como eu falei, pode ser uma medida invertida. Né? Ou pode ser uma nota baixa na leitura do código de barras. Ou pode ser alguma informação, como, por exemplo, peso não bateu, ou a cubagem da paletização não fecha com as medidas da caixa. Então, e como é que a gente descobre tanta divergência? No nosso processo, hoje, a gente tem em torno de 100 scripts, são pequenos programas que ficam cruzando informações. E a gente encontra essas potenciais divergências. Uma, por exemplo, que a gente roda se existe trigo nos ingredientes, tem que ter a menção de que contém glúten. Tá? E a gente encontra produtos que não têm a menção, mas que têm o ingrediente. Tá? E aí, olhando mais aí para o lado do consumidor, em algumas pesquisas que a gente tem feito e tem comprado de mercado também, né? Em torno de 57% dos consumidores abandonam uma página de produto, logicamente a gente está falando aqui de ambiente digital, por falta de informação, como dimensão, detalhe técnico. Logicamente isso aqui varia muito
pelo tipo de produto, mas é um abandono muito grande. E 49% dos consumidores disseram que abandonaram sites com imagens de baixa qualidade. Então, eu comparo uma imagem de baixa qualidade com uma prateleira mal arrumada ou vazia, né? É muito ruim quando você chega em algum lugar para comprar e a prateleira está parcialmente preenchida, né? Então, isso não estimula o cliente a comprar, você diminui a sua conversão, tá? Enfim, a gente vem realizando esse trabalho há muito tempo, né? Nós trabalhamos hoje com milhares de empresas, né? Tanto do lado dos fornecedores, e novamente a gente coloca muitas marcas aqui que são conhecidas, mas a gente tem uma infinidade também de fornecedores de menor porte, como eu falei, a gente tem fornecedor com um produto, né? Até fornecedores com milhares de produtos, e a gente traz eles para o mesmo padrão de qualidade de informação para alimentar os varejos, e, né, que a gente tem vários varejos, o GPA sendo um dos grandes parceiros que a gente tem, entre tantos outros, tá? Enfim, então a gente traz a plataforma e o que, que a gente entrega, né, no final do dia? Informações completas, qualificadas e atualizadas, a distribuição. Então, quando um fabricante coloca um produto lá, a gente consegue distribuir essa informação imediatamente para milhares de pontos, né, milhares de varejos. A gente consegue centralizar, inclusive, a gente tem fornecedores de grande porte que acabam retroalimentando seus sistemas a partir da plataforma Simples, porque a informação na plataforma está mais completa e mais atualizada. Então, a plataforma é uma central de gerenciamento de todo o portfólio, além de ser uma central de distribuição, e a gente produz imagens de alto padrão para qualquer finalidade, tá? Então, isso é um pouquinho do que eu queria falar como parte introdutória, né? Vou tirar o compartilhamento aqui. E antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu queria fazer uma pequena enquete aqui com vocês. Aí eu pediria para o nosso time dos bastidores, que nos ajuda muito, nosso pessoal de marketing. Queria que vocês respondessem, a gente aí vai deixar um minutinho para que vocês possam responder, por favor. Então a pergunta é, você utiliza a plataforma Simples? Então, tá. Bom, daqui a pouquinho a gente tem o resultado. A gente vai dar continuidade aqui na nossa conversa, né? Então, a gente vai começar agora a bater um papo aqui com a Agatha e com a Pamela, né? E a gente tem alguns conceitos, né, que a gente escuta muito, né? O que que é conteúdo de produto, que eu já expliquei, né? Informações e imagens, o que que é construção, mas a gente fala muito sobre a sincronização, sobre o cadastro, sobre a abrangência dos processos, né? Então, eu queria passar a palavra aqui para a Pamela e para a Agatha, que vão começar a trazer um pouquinho mais de detalhes sobre essas fases do processo. Pamela, deixa a palavra com você aqui. Obrigado. Muito obrigada. Então, boa tarde novamente, né? Aproveitando, Agatha, o Wellington explicou todo o processo, né? Como funciona esse processo hoje no varejo, o processo também aqui dentro da OneWorldSync, né? Na plataforma Simples, para toda essa construção de conteúdo. Você poderia compartilhar com a gente como é esse processo hoje dentro do GPA, o processo de cadastro, introdução de novos produtos? Perfeito, vamos lá contar um pouquinho como que é o cenário. Antes de mais nada, boa tarde também para todo mundo. Obrigada mais uma vez pelo convite para a gente falar um pouquinho aqui sobre catálogo. Catálogo, para mim, quando a gente fala do início, né, do nascimento do produto, que é a parte do cadastro, para mim é o pontapé inicial. Se isso nascer perfeito, né, a gente tira
diversos problemas ali, né, durante vários processos que a gente tem, até o produto de fato chegar ali na loja para o nosso cliente. Então, é muito bom falar sobre esse tema, então, obrigada mais uma vez. Para falar um pouquinho sobre como que acontece o cadastro aqui dentro do GPA, eu vou compartilhar também um material com vocês, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar um pouco do que eu vou falar, tá bom? Só um minutinho. Tá bom. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Como que funciona aqui dentro do GPA a parte de cadastro, né? Hoje, dentro do GPA, a gente tem 3 tipos de entrada de cadastro. Primeiramente, quando a gente fala de portal de produtos, né? Então, o próprio fornecedor, ele tem um portal onde ele pode fazer o cadastro dos seus produtos. Esse portal, ainda Ô, assim, Agatha, desculpa a interrupção. Acho que só a gente não está vendo. Você colocou em modo animação? Apresentação, né? isso tem apresentação, não dá para ver a Ah, tela? não, é que eu acho que daí tem que compartilhar que está em apresentação. Então, calma aí, tá em São as apresentação. pegadinhas do Zoom. Então, calma aí, eu vou tirar aqui de novo, vou compartilhar novamente. Hum, verifiquem se está em modo apresentação para vocês. Só um minutinho. Que aqui para mim está abrindo a apresentação. Para nós ele ainda aparece Não. o formato de slide mesmo. Né? Tá. Se você quiser, eu posso tentar compartilhar por aqui, Agatha. Pode ser, Então tá. sem problema. Deixa Deixa eu parar aqui. eu fiz uma promessa, agora eu vou ter que cumprir, né? Sem problemas nenhum. Vamos lá. Está em modo apresentação? Sim. Tá, para mim Tá tá, bom. calma aí. Então eu acho que você Perfeito. já estava no segundo slide, né? Isso, perfeito. Obrigada, Wellington. Nada. Bom, vamos lá. Então, o que eu estava falando, a gente tem 3 tipos de entrada quando a gente fala do cadastro do produto hoje aqui dentro da companhia, né? A gente tem o portal de produtos, que ele é feito ali através do fornecedor. Então, a gente tem um portal onde o próprio fornecedor pode entrar e fazer esse cadastro. Esse cadastro tem algumas informações, né? A gente tem um grande número de atributos onde ele pode colocar essas informações, mas a gente tem ali algumas informações que são premissas, né? São obrigatórias para de fato a gente conseguir dar continuidade quando a gente fala mais do cadastro interno, então incluindo ali as informações de cadastro quando a gente fala já do lado do GPA. Tem aqui do nosso lado direito a parte da casa do produto, né? Então, CP01, que é uma ferramenta interna que a gente tem, onde o nosso próprio comercial consegue também fazer a inserção desse cadastro do produto hoje aqui dentro da companhia. E o terceiro modo, que é via sincronização, que é através aí, né, junto com a parceria de vocês, onde a gente já tem essa integração, ou seja, o fornecedor, ele já tem essa parceria junto com a Simplus, a gente integra essas informações automaticamente. O que muda entre um portal e outro, né? Então, vamos ver no próximo slide. Quando a gente fala de portal de produtos, eu tenho um processo manual, então a gente fica na dependência do próprio fornecedor incluir essas informações, e obviamente que a gente tem muitas informações que originalmente já partem do fornecedor, só que ainda assim é um processo manual, né? Então a gente fica na dependência dessa inclusão dessas informações estarem assertivas para a gente conseguir dar continuidade dentro do processo. A quantidade de atributos, né? Eu falei que a gente tem muitos atributos que são colocados dentro desse portal, porém a gente tem os obrigatórios e né, na prática os obrigatórios que normalmente são preenchidos. A gente tem uma maior possibilidade de erros, muito por conta de processo ser manual, isso daí aconteceria em qualquer outro processo que fosse manual, e, consequentemente, a gente tem um tempo ali de cadastro maior, porque a gente tem 2 vezes mais recusas em relação a um processo, por exemplo, sincronizado. Por que eu falo, e aí vocês podem ver que eu coloquei também dentro do CP01 2 vezes mais recusas, você até comentou, né, Wellington, no início, a gente tem muitos
atributos que normalmente a gente está com algum tipo de problema, faltando informação, informação divergente, e aí a gente acaba recusando esse processo. Quando a gente recusa, esse processo ele volta lá do início, ou seja, todo o SLA ele é contemplado novamente. Então, a gente demora muito mais tempo para ter esse cadastro, de fato, aqui dentro na companhia para a gente poder fazer a venda. Quando a gente já fala ali de casa do produto, que seria o CP01, eu ainda assim tenho um processo manual, né, que também é realizado, só que ao invés pelo fornecedor é realizado pelo comercial. Eu tenho uma quantidade de atributos que também entra na mesma linha quando eu falo do portal, maior possibilidade de erros, ainda mais porque o meu comercial ele está concorrendo com outras atividades do dia a dia, e aí parar para realizar esse cadastro e ter essa atenção que é o que a gente pede, acaba possibilitando esses erros e consequentemente, aí, tempo maior de cadastro e 2 vezes mais recusas, que foi o que eu comentei também, tá? Quando a gente já olha para a parte de sincronização, e é o que normalmente a gente indica dentro ali dos nossos gestores de categorias e junto ali com os fornecedores, é que a sincronização, ela traz esse processo já integrado com a companhia, né? A gente tem maior abrangência de atributos, então, por exemplo, quando você fala ali que um produto é sem glúten, sem lactose, essa informação já vem de vocês. No portal e na casa do produto, dificilmente a gente tem esse preenchimento, porque ele não está como obrigatório. Então, na sincronização, ele traz essas informações, que são informações que a gente acaba utilizando para outros canais. Além disso, a gente tem qualificação e verificação dos dados, né? Então, vocês fazem isso através da amostra do produto, né? Então, a gente tem uma confiabilidade maior em relação às informações. No final de tudo isso, a gente tem um processo mais ágil dentro do nosso cadastro quando a gente fala de sincronização. Indo para o próximo slide, eu consigo compartilhar com vocês um pouquinho sobre quais são os atributos que a gente utiliza dentro de todos os nossos cadastros. Então, quando a gente fala ali as informações que vêm do fornecedor, eu estou falando, né, do EAN do produto, da marca, as dimensões, realmente ali as características do produto, o que que a gente precisa de fato para passar essas informações dentro dos nossos outros canais. E aí eu tenho o cadastro, que são os cadastros internos, então em que estrutura mercadológica esse item vai entrar, qual é o PLU que a gente vai criar, região de compra, né? Então, algumas informações específicas a gente acaba colocando aqui dentro. Então, quanto mais informações preenchidas a gente tiver inicialmente, a gente reduz também o processo de cadastro dentro do comercial para ele passar essas informações e a gente dar prosseguimento aí dentro do nosso dia a dia. No outro slide, eu trouxe aqui para compartilhar um pouquinho para vocês como que está a parte de sincronização, né? Quando a gente fala dos produtos. Eu trouxe uma foto, né, mais específicas. Então, quando a gente olha ali para produtos de grande consumo, né, que a gente está falando de PGC, a gente, hoje dentro da companhia a gente está com 58% ali de cobertura quando a gente fala de sincronização, né? Olhando para perecíveis e não alimentos, a gente entende que tem um desafio maior, obviamente muito pautado pelo tipo de categoria também, mas olhando para PGC, se eu abrir aqui dentro das minhas categorias, podem ver que eu tenho um disparo dentro de limpeza, né, dentro de perfumaria, só que ainda assim eu tenho uma oportunidade muito grande para a gente fazer essa sincronização. Então, acho que o principal ponto, e aí eu volto, como que a gente consegue ter o máximo do nosso cadastro, né, de forma sincronizada para a gente conseguir ter essa atualização de forma automática para os nossos canais digitais, por exemplo, e conseguir potencializar a venda ali para os nossos clientes, tá? Então, é uma foto, mas eu acho que dá para vocês entenderem um pouquinho o cenário que eu queria compartilhar. E no próximo, voltando ali no ponto de inconsistência, né, Wellington, que você comentou, você trouxe até um Certo. dado muito importante. A gente falou muito sobre as inconsistências, e aí eu trouxe o retrato do GPA, né? Quais são as principais inconsistências que a gente tem hoje? Pode ver que ali os top, né, inconsistências que a gente tem é dimensão, imagem, SEST e custo-quantidade de embalagem. Vou pegar esses daqui, porque dá para a gente entender ali um pouquinho como que isso daí impacta. Então, quando eu olho aqui para o meu cenário do digital, então eu tenho uma integração hoje que ela é feita
para consumir os atributos dentro dos meus parceiros, então aqui eu estou falando de mais do canal 3P, e quando eu falo de 1P, o nosso cenário hoje ele não está integrado, mas ele está em vias de acontecer, então é algo que vai acontecer aí, tem uma projeção aí nos próximos meses da gente ter essa integração, de já começar a consumir essas informações de forma mais rápida. Então, quando eu tenho uma falta de imagem, eu acabo impactando ali algumas coisas dentro da jornada do meu cliente. Então, eu tenho uma redução de confiança do meu cliente, né? Como você disse, as imagens, elas ajudam a construir essa confiança no momento da compra, né? Consequentemente, eu tenho uma diminuição de venda. Nem sempre a gente consegue vender um produto que está sem imagem, né? Como que a gente constrói essa experiência, né, de compra do cliente. Então, através de cada atributo que a gente vai colocando, isso normalmente se repercute em algum canal, né? E aí aqui exclusivamente eu estou falando de digital, mas como você disse, impacta diversas áreas, né? Então, poderia impactar ali a parte de compras, poderia impactar a parte de marketing. E aí, olhando ali para os outros exemplos que eu trouxe, o preço incorreto é a mesma coisa, então eu posso ter ali um impacto financeiro, né? Eu posso ter um problema legal, isso daí pode acontecer com uma frequência grande, então se eu tenho um preço errado ou incorreto, o cliente, principalmente, a gente já estraga aquela questão de experiência com o meu cliente, eu posso impactar a marca por conta disso, mas eu também posso receber processos legais também se eu estiver ofertando um produto com um preço errado. Quando eu falo de descrição errada, tem a questão de confusão do cliente, o aumento de devolução, porque aí o cliente fala que não comprou aquilo que estava descrito, né? E com toda razão ele fala isso, né? Então, tem alguns critérios ali que acabam impactando em todo esse meu processo. E aí, a quantidade segue na mesma linha também, em virtude aí dos impactos que podem acontecer. Então, em linhas gerais, esse é um pouco do cenário, do GPA. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade também de perguntar, de a gente fazer essa troca. Legal, Ótimo. deixa eu até fazer um comentário aqui, desculpa, Pamela, interromper. É Não. interessante que descrição aparece ali entre as 10 mais também, né? A gente observa, desde que a gente começou o nosso trabalho aí, vários anos atrás, a gente sempre ouviu do varejo que ter uma boa descrição é um desafio muito grande. De volta contigo aí, Pamela. Por compartilhar todo esse cenário, né, acho que fica claro que o impacto é em toda a cadeia, né, de informação. Essa informação incorreta, ela impacta todos os setores, né, não só o comercial, não só marketing, trade, logística, né, principalmente e-commerce, com a parte de enriquecimento também. Então, ele impacta em toda a experiência de compra do consumidor final, né, que é o que realmente importa tanto para a indústria quanto para o varejista. Hoje, até pensando um pouquinho ali nessa questão de informações obrigatórias ali, né? Quais as informações obrigatórias hoje, ou quais os campos obrigatórios de cadastro de produtos? A gente tem algumas informações aí que são obrigatórias dentro desse processo, tá? Eu não vou passar aqui todas as informações, normalmente, e aí vocês me corrigem, né, se eu estiver falando alguma coisa divergente, mas o fornecedor, ele recebe essa ficha de atributos, né, para fazer o preenchimento e conseguir passar o máximo de informações para vocês, tá? Então, quando a gente fala do cadastro em si, tem algumas informações que são premissas, né? Então, qual que é a marca do produto, né? É o nome do produto, peso, dimensão, são aquelas informações triviais que a gente deveria ter, né? E tem uma parte ali que normalmente é uma parte ali um pouco mais burocrática, mas ela é necessária, que é uma parte ali mais tributária, né? Então, como que a gente também pega essas informações para começar a compor dentro do nosso cadastro, né? Então, existe também esse lado desses atributos que a gente precisa compor nesse momento. E aí, olhando aqui do lado do GPA, tem as informações internas. Então, qual que é a região que a gente vai colocar esse produto, qual que é o tipo de abastecimento que a gente vai fazer, se ele vai vir por CD, se ele vai ser uma entrada direta. Então, essas informações, elas são complementares, né? Principalmente quando a gente fala ali pós-sincronização, né? Então, a gente recebe o cadastro com muitas informações já de vocês, só que ainda tem
um trabalho, né, posterior que acaba caindo ali hoje para o comercial para ele complementar e a gente poder dar sequência para garantir que o item ele fique ali na loja. Então, quando eu olho para os atributos, nem todos os atributos são obrigatórios, né? Então, a gente sabe disso, a gente coloca ali o que deveria ser de fato obrigatório, mas a gente sempre indica que quanto mais informação a gente colocar dentro desse cadastro, é melhor. Aí fala, nossa, mas vai preencher tudo isso? Ah, é um trabalho inicial que pode demandar um pouco mais de tempo, mas no final o resultado ele é melhor, tá? Então eu consigo ter mais informações dentro dos meus canais. A gente está usando muito o digital aqui como exemplo, mas se eu tiver essas informações, se eu tenho um cliente que ele tem alergia a algum tipo, né, de uma Componente alergia. do produto, né? Isso, exatamente, um componente, um glúten, né, lactose, ele já consegue fazer essa compra muito mais assertiva, né? Então a gente ganha ali uma confiabilidade desse cliente. Então, no final, é como que a gente consegue passar essas informações para o nosso cliente e garantir que o que a gente está passando está correto, né? Então é um pouquinho disso que é quando a gente fala de atributos. Ah, ótimo. E como que é feita hoje a atualização do e-commerce de vocês após o processo de cadastro? Perfeito. A gente tem alguns processos. Pensa que o nosso processo do e-commerce ele está pautado muito em cima do que a gente tem hoje dentro das lojas físicas, tá? Então, se eu tenho o meu cadastro ali certo, né? Então eu fiz todo o processo, cadastrei no meu produto, ele está dentro da companhia pronto para vender, tá? Essa parte a gente tem uma integração, né? Então, como eu comentei anteriormente, eu tenho uma integração hoje quando eu falo de 3P, né? Que são os meus parceiros, ali eu estou falando de Mercado Livre, iFood. Eu já tenho uma integração onde ele consome essas informações e já leva essas informações diretamente para o meu parceiro, né? Dentro de um P, que são os nossos sites e apps, aí eu estou falando de Clube Extra e Cliente Mais, né? Essas informações ainda não estão integradas. Só que mesmo assim, se eu tiver essas informações de atributos já dentro do meu banco, o time de 1P ele consegue pegar essas informações e cadastrar dentro do site. Tá? Então, futuramente a gente vai ter essa integração, que é para trazer também essa agilidade, mas ainda assim eles precisam ter um canal onde buscar essas informações de forma confiável. E aí acontece dessa forma. Ótimo. E pensando nessa questão de sincronização e todo, né, hoje esse processo, né, essa parceria que nós temos com o Grupo Pão de Açúcar, né, com o GPA, é obrigatório o uso da plataforma Simples? Não, não é obrigatório o uso da plataforma. A gente já veio em algumas discussões, né, no passado. A gente não coloca como obrigatório, mas a gente indica fortemente essa parceria. Muito por conta do ganho que a gente tem, não só ganhos de processos, mas no final é o ganho de fato ali para o nosso cliente. Então a gente está sempre indicando. Então, se tiver a possibilidade da gente ter essa parceria, né, do fornecedor, ter essa parceria junto com vocês, para a gente facilita bastante. Aí você fala assim, mas para o fornecedor facilita? Facilita também, porque se ele tiver uma atualização, né, do produto, então vamos dizer que eu tive uma troca de embalagem desse produto, ao invés dele ir lá na ferramenta, cadastrar tudo manualmente, eles mandam a amostra para vocês, né, com as informações e vocês fazem essa atualização. Então, vocês fazem a garantia de que as informações que estão vindo aqui para a gente, elas estejam mais qualificadas. Então, não é obrigatório, mas a gente recomenda fortemente. Ótimo, até porque é uma otimização de tempo para a indústria, né? Para o vendedor, para o time de campo que está ali, ele acaba conseguindo utilizar esse tempo para outros recursos, antecipar lançamentos pela plataforma, né? E utilizar para toda a nossa rede homologada também. Perfeito. Só fazendo um complemento até em Claro. relação a isso, Uhum. pensa que, assim, todos os produtos que entram sincronizados, né, eu comentei um pouquinho ali atrás, eu tiro essa dependência do comercial de ficar fazendo essa construção, né, do Uhum. cadastro desse produto. Então, no final, o meu time comercial, no dia a dia, ele também ganha, né? Então, tem ganhos ali por todas as partes.
Ótimo, obrigada. Até, né, acho que a gente já passou todas as perguntas que a gente tinha estipulado, né? Questão de benefícios, questão de utilização, principalmente pensando, né, na melhor experiência, né, do consumidor, que é a peça principal, né, tanto para a indústria quanto para o varejista, né, e a nossa plataforma, ela está aqui realmente para dar velocidade a todo esse processo, né, passando e verificando todas as informações, né, de forma confiável, validadas, né, então todo o processo, né, junto ao Grupo Pão de Açúcar. Então, A gente tem várias perguntas aqui. Aliás, agradeço muito o pessoal. Eu vou ler as que estão primeiro no Q&A aqui, tá? Vou deixar alguns assuntos aqui, vou inverter um pouquinho, porque como a gente está com muita pergunta, vou dar prioridade para as perguntas. A gente tem uma pergunta da Priscila, né? Eu acho que essa é uma pergunta mais para o próprio GPA mesmo. Minha empresa tem códigos de barra iniciando com 0619, teria que realizar a troca e alteração dessas embalagens ou consigo ficar com o DEPAR até que o meu lote de embalagens termine? Não sei, Agatha, se você poderia responder isso. Essa Ou... é uma dúvida bem constante aqui, na verdade, dentro do nosso dia a dia. Sempre quando a Uhum. gente tem a troca de embalagem, a gente precisa ter essa comunicação muito forte, né, com o comercial. Então, é o comprador ali que está junto com esse fornecedor. Porque ele precisa fazer a leitura do estoque que a gente tem hoje dentro da companhia. Então, se eu fizer já a troca desse desse atributo, ele acaba impactando o cadastro do que eu já tenho hoje dentro da companhia. Então, ele precisa ser sincronizado. Então, no momento que o comercial ele te der um ok, aí sim a gente faz a atualização. Então, minha recomendação é entre em contato com o comprador que faz o atendimento aí com vocês, para essa atualização estar sincronizada, mas sim, ela precisa acontecer. A gente precisa sim realizar a atualização desse dado, porque no futuro, quando eu não tiver mais esses produtos, isso vai impactar diretamente e eu não vou conseguir realizar a venda desse produto. Obrigado. Uma outra pergunta aqui que é da Renata, da Selmi, né? A dúvida dela é como o comprador do varejo fica sabendo que o item que ela acordou, o cadastro já foi enviado e está disponível para ele. Bom, dentro da plataforma, a gente pode configurar notificações, tá? No caso específico do Pão de Açúcar, a gente envia toda a base frequentemente, tá? Então, o próprio processo já cuida disso. Em outros varejos, vai depender da configuração do comprador, mas o comprador pode sim receber uma notificação de que um novo item da categoria foi disponibilizado, tá, Renata? A gente tem uma outra pergunta aqui, que é Luzane, eu acho que é a pessoa que está perguntando, o processo de validação de cadastro feito pelo fornecedor ou comercial, né, que é a recusa, é feito de forma manual ou automática? Bom, deixa eu passar a palavra para a Agatha daqui a pouquinho, mas assim, quando a gente está construindo o conteúdo, já existe uma validação que é entre a plataforma Simples e o fornecedor. Então, se a gente achar qualquer divergência, a gente notifica o fornecedor, ele vai ter que entrar na plataforma, em alguns casos ele vai ter que complementar a informação ou escolher alguma informação quando a gente tem dois valores para o mesmo conteúdo, né? Por exemplo, a gente às vezes coloca uma sugestão de NCM, ele vai ter que optar por uma delas, né? Uma vez que está validado, a gente disponibiliza para o varejo, que nesse caso o GPA. Internamente no GPA, aí eu passo para a Agatha responder como é que é feita essa validação e a eventual recusa, por favor. Perfeito. Dentro aqui do GPA, e aí isso boa parte é dentro do meu time, eu tenho um time que faz a validação do cadastro que a gente está recebendo e dos itens que estão entrando na companhia. Então, se o item ele está entrando através de sincronização, eu tenho uma confiabilidade nos dados, então ele passa ali por algumas aprovações, então eu tenho o time do tributário validando a parte tributária, eu tenho uma parte ali de gestão de categorias validando um pouco da estratégia, eu tenho um time de abastecimento validando os atributos ali
do lado mais logístico, né, de abastecimento. Então, eu tenho esse time fazendo esse cara crachá para entender se as informações elas estão ok, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando o meu time, e aí em qualquer um desses processos, né, eu tenho uma recusa, esse processo normalmente ele é reportado, né, para o gestor da categoria, né, o comprador, no caso, e aí ele precisa fazer a correção desse dado, tá? Então, normalmente, ela tem essa recusa diretamente para o meu comercial, e aí o comercial normalmente acaba entrando em contato direto com o fornecedor. Então, a gente tem essa comunicação, mas essa comunicação hoje ela é feita através de comercial fornecedor, tá? Mas a recusa, ela acontece aqui dentro do meu time. Tá legal. Muito obrigado. Vamos lá, eu vou para as perguntas que estão no chat agora. Tem uma primeira pergunta aqui do Bernardo. Como é feita a conexão da plataforma de cadastro GPA com a Simplus? Na realidade, a gente tem uma integração que foi construída, né? Então, periodicamente, a gente envia todos os produtos que foram cadastrados e atualizados para a plataforma do GPA. Isso é automático, não tem nenhum processo manual. Então, isso é contemplado através de uma integração, que foi uma integração construída aí entre o OneWorldSync e o time técnico do GPA, né? Avançando aqui, a gente tem uma pergunta que é da Larissa, eu acredito. Não, o nome não aparece completo aqui para mim. Qual o processo do GPA quando existem alguns produtos que não possuem cadastro na Simplus? Por exemplo, produtos de fabricantes regionais e como a Simplus lida com os produtos regionais? Por muitas vezes não consigo localizar alguns itens dentro da plataforma. Eu vou responder uma parte e passo para você, tá, Agatha? Então, assim, como a gente lida com fabricantes regionais? Da mesma forma com que a gente lida com qualquer fabricante. A gente vai dar o mesmo nível de atendimento, de qualidade, as imagens vão ser no mesmo padrão do que para qualquer um. Obviamente, existe uma negociação, é um serviço que a gente presta, né? A gente pode trabalhar com valores diferenciados para pequenos fabricantes, né? Como eu falei, a gente tem fabricante com um item, então não existe distinção, né? É um volume muito maior de fornecedores, né? Porque existe o GPA, é um varejo muito grande, presente em vários locais, então quando a gente fala de regionais, existe um volume muito grande. E talvez a gente não tenha cobertura de tudo, né? Mas aí eu passo para você, Agatha, porque assim, qual o processo do GPA quando existem alguns produtos regionais? Gostaria que você respondesse aí, por favor. Perfeito. Respondendo aqui a primeira pergunta, acho que vou responder muito semelhante a você, né? A gente deveria tratar um produto regional como qualquer outro, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando esse produto ele não está na base da Simplus, a gente indica do fornecedor fazer esse cadastro via o portal. Tá? Agora vamos dizer que esse produto ele entrou em São Paulo e aí depois de um tempo você negociou com o comercial para ele expandir, ele virar nacional, né? Esse alinhamento, ele é feito junto com o nosso comercial. Então, imagine que você já tem o cadastro, né? Porque o produto ele já está cadastrado em São Paulo, então o cadastro do produto já está dentro da companhia. Só que esse alinhamento com o comercial, consequentemente, a gente vai fazer um processo interno para expandir aí e ver quais as lojas que a gente vai acabar colocando esse produto. Mas se eu não tenho esse item dentro do GPA, ele é um produto novo, aí sim, o cadastro ele é feito através desse portal mesmo, tá? Independente se ele é regional ou não. Legal. A próxima pergunta eu acho que vai ser para você também, assim como várias outras. Mas vamos lá, uma pergunta do Lucas. Fazendo um depara de como é o cadastro hoje e como já foi, qual o principal ganho até agora de todo esse processo de construção de qualidade de cadastro? Desculpa, pulou aqui para mim. Desse processo de cadastro de produtos. Perfeito. Olhando ali alguns anos atrás, né, quando a gente olha aqui para o nosso processo de cadastro, por mais que hoje eu ainda fale que a gente tem muitos processos manuais que acontecem, a gente evoluiu muito em relação ao que a gente fazia no passado, tá? Primeiramente porque a gente não tinha, por exemplo, as validações, né,
desse cadastro da forma como ele é feito hoje. A gente não tinha o time de tributação validando dessa forma como a gente faz hoje, ele é um processo bem isolado, apartado, acontecendo dentro de cada área. Tudo isso hoje ele está conectado, ele existe um workflow, né, onde a gente faz as validações desse processo. Além disso, a evolução da ferramenta. Então, o CP01, ele é uma ferramenta que foi construída aqui dentro para a gente fazer a gestão desse cadastro aqui dentro. Então, com tudo isso, a gente consegue ter uma gestão centralizada, olhando para o cadastro ponta a ponta e garantindo que essas informações elas cheguem da melhor forma quando o cadastro do produto estiver ali pronto. Então, eu entendo que teve uma evolução muito grande quando a gente olha ali no passado, mas ainda assim sempre vai existir oportunidade para a gente conseguir evoluir o nosso processo. E ainda assim, né, eu vou reforçar novamente, quanto mais a gente tiver esses produtos sincronizados, teoricamente, né, e na prática também, isso a gente ganha ali uma agilidade e uma praticidade dentro do nosso dia a dia como companhia e trazendo ali no final um produto cadastrado mais rápido na companhia quando a gente quer mostrar esse produto, falando, por exemplo, de um lançamento, a gente quer sair na frente, né, e lançar esse produto aí, por exemplo, mais rápido ali para o nosso cliente. Então, eu vejo que existiu uma evolução muito grande quando a gente fala do cadastro aqui dentro do GPA. Legal. Obrigado. Pessoal, antes de ir para a próxima pergunta, da nossa enquete, 72% dos participantes aqui do webinar já utiliza a plataforma, 21% ainda não, e a gente tem um pequeno número aqui que já utilizou no passado, que é 7%, né? Então, um número bastante grande. Obrigado a todos vocês, né, por confiarem no nosso trabalho. A gente tem duas perguntas aqui que eu acho que a gente pode responder de uma vez só. Uma primeira da Vitória, né? Na plataforma da Simples tem uma sugestão de árvore mercadológica para cada produto? E segundo, da Heloísa, né? A informação de categorização mercadológica vem da própria indústria ou vocês têm uma nomenclatura própria? Então, eu vou responder como funciona dentro da plataforma e a Agatha pode ficar à vontade para complementar se quiser. Dá mais uns 5 webinars, né? Falar de categoria, né? Ou estrutura de categorização, estrutura mercadológica e assim por diante. A gente tem uma estrutura mercadológica na plataforma, tá? Essa estrutura é extremamente relevante para a gente já no início de quando a gente está construindo conteúdo, porque é o primeiro atributo que a gente preenche. Então, a gente recebe um produto e, ao determinar a categoria, a gente vai ficar sabendo quais são as informações obrigatórias da categoria. Para dar um exemplo muito simples, né? Você pode ter um alimento e, obrigatoriamente, você vai ter que ter ingredientes e tabela nutricional, se logicamente se aplicar, né? Então, por exemplo, para café é um alimento, mas não se aplica tabela nutricional. Aí você pode ter uma bicicleta, né, que você vai ter um atributo lá que é o tamanho do aro. Então, é a primeira informação que a gente busca, é a categoria. E isso é uma estrutura, a gente tem uma estrutura dentro da própria plataforma Simples. Tá, mas e o varejo vai ter que usar essa estrutura? Não. Existe dentro da plataforma um mapeamento, até porque, de novo, né, nessa discussão, cada varejo tem o seu modelo, né? Então, vou citar um caso aqui. Tem varejo que tem a categoria líquida, e um outro varejo que no mesmo nível tem uma categoria líquida alcoólica e líquida não alcoólica, né? Ou, um outro exemplo, PET. Às vezes PET é uma categoria. Às vezes PET em outro varejo está debaixo de uma categoria, né? Então pode estar debaixo de bazar, às vezes está lá em jardinagem e bazar, ou jardinagem e PET. Isso vai depender muito de cada varejo. Não existe um consenso. E além disso, nós colocamos mais uma categoria dentro do produto, e é uma classificação que a gente faz para todos os produtos, que é uma categoria que é a GPC, né, que é o Global Product Category. Essa categoria é uma categoria especificada pela GS1, né, que é quem faz o licenciamento dos códigos de barra. Essa categorização é necessária para quando o fornecedor quer atualizar o seu produto dentro do Cadastro Nacional de Produtos, CNP, tá? E aí eu passo para a Agatha também para ela fazer os comentários de como o GPA lida com a questão de categoria.
Perfeito. Essa é sempre uma dúvida, né? Quando a gente fala de estrutura mercadológica, né? Da árvore, né? Eu Aham. vi que a Vitória fez uma pergunta, mas a Heloísa fez aqui uma outra muito parecida na sequência. A gente tem aquela categorização, de fato, ali um pouco do que você já comentou, só que aqui dentro do GPA a gente tem a nossa estrutura mercadológica, né? Então, por mais que a gente tenha ali a definição inicial, né, e aí isso daí é mundial, né? Então a gente tem algumas definições já específicas que a gente utiliza dentro do nosso cadastro, mas aqui sim a gente tem uma estrutura comercial diferenciada, e aí a gente acaba quebrando dessa forma para conseguir passar reporte, né, de como que a gente está em relação ao cadastro, para a gente conseguir identificar, né, e trazer os indicadores corretos dentro das categorias corretas de acordo com o que a gente tem dentro do GPA. Então, sim, a gente tem uma estrutura mercadológica aqui diferente quando a gente fala de GPA. Legal. Bom, pessoal, a gente tem mais alguns comentários, já estamos chegando no limite do nosso tempo aqui, até para respeitar o tempo de todo mundo, né? Um recadinho que a gente quer dar é para aqueles fornecedores que já estão trabalhando com a gente, mas não atualizaram todo o portfólio, isso também é bem relevante, tá? Porque muitas vezes o portfólio faltante, ele está carente de imagens ou de maior conteúdo que vai talvez prejudicar algumas operações, como por exemplo o digital e, enfim, todas aquelas áreas que a gente já conversou. A gente também queria chamar a atenção aqui para 3 tópicos que são sempre muito frequentes nas nossas conversas, né? Primeiro, o envio de amostras, né? É muito importante a gente receber as amostras para fazer a validação completa e preencher todos os atributos, tá? Um outro ponto é toda a movimentação que está se tendo em torno do código 2D, né? Muitas empresas, principalmente as multinacionais, estão tomando uma ação muito forte na mudança da padronagem de embalagem, né? Desculpa, padronagem de código, migrando do código de barra comum para o 2D. Existem alguns prazos em alguns países, né? A GS1, que é quem também é detentora disso, tem prazos diferentes por região, mas o que eu recomendo nesse momento é que vocês busquem material, educação sobre isso, porque é uma mudança que está vindo que vai ajudar bastante o consumidor, vai ajudar o varejo, porque você vai, por exemplo, ter no própria embalagem, no código, validade de produto, por exemplo, que vai ajudar bastante no controle de vencimentos, né? E um outro recado que é importante é fiquem atentos, né, de acordo com a categoria que vocês têm, nos prazos da Cefaz, a Secretaria da Fazenda, e o cadastro dos seus produtos dentro do CNP, porque isso pode ser limitador, né, da emissão de notas fiscais e pode parar teu processo, né? A gente faz atualização de CNP já para vários fornecedores e a gente está à disposição para ajudar vocês. Nós recebemos mais uma pergunta, né? E eu estou lendo porque eu só vi agora. Então, existe uma pergunta aqui sobre o prazo de cadastro, é o Wallace Machado que perguntou. O prazo, quando existe divergência, quando faz a escolha, qual é o tempo que a gente tem para retornar? Isso deveria ser muito rápido, tá, Wallace? Você não deveria estar com espera. Eu vou pedir para o nosso time olhar, ver se tem alguma divergência a mais, entrar em contato com você. Se você puder colocar no chat ali também qual é a sua empresa, a gente faz o contato o mais rápido possível, tá? Pontualmente, 17 horas. Queria agradecer muito a Ágata e o GPA, como a gente já tem a CO Alimentos Limitada. Obrigado, Wazi. A gente tem uma história já bastante legal, a Agatha participa desse processo já há bastante tempo, né, Agatha? Agradeço muito as tuas contribuições, eu acho que traz a visão do varejo de quanto é importante a gente ter as informações completas e validadas. Agradeço também a Pamela Nascimento, que está aqui com a gente e conduziu esse bate-papo. E agradeço também todo o nosso time de marketing, time de atendimento, toda a nossa empresa, o pessoal de cadastro e desenvolvimento. O nosso time está à disposição de todos vocês.
e agradeço de coração aí a oportunidade da gente poder estar conversando. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, gente. Excelente tarde. Obrigada.